Olá, se você é nova por aqui, já se inscreve no canal, ative os sininhos de notificações para não ficar de fora de nenhuma novidade. Aqui você vai encontrar ferramentas e direcionamentos para viver o seu propósito em Deus. No vídeo de hoje examinaremos a vida e os ensinos do apóstolo Paulo, uma figura extraordinária do Novo Testamento. Exploraremos os princípios que guiaram sua jornada de fé, enfrentando adversidades e perseguições e como podemos aplicá-los em nossas próprias vidas. Juntas aprenderemos a confiar em Deus, perseverar em meio às circunstâncias adversas e buscar a esperança mesmo quando tudo parece perdido. Então, vamos ver quem era o apóstolo Paulo e a sua história. O apóstolo Paulo, anteriormente conhecido como Saulo, era um judeu fervoroso que se opunha veemente aos primeiros cristãos. Porém, em uma jornada milagrosa, ele teve um encontro transformador com Jesus Cristo, que o levou a se converter e se tornar um dos mais notáveis defensores da fé cristã. Sua história exemplifica a capacidade de Deus em mudar e redimir vidas, mesmo as mais improváveis. Depois de sua conversão, Paulo dedicou sua vida a compartilhar o Evangelho, viajando extensivamente e fundando diversas comunidades cristãs. Ele enfrentou perseguições, prisões e ameaças à sua vida, mas sua fé permaneceu inabalável. Seus escritos, registrados nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas, se tornaram um tesouro inestimável para a igreja cristã. Agora nós vamos estar vendo os princípios da vida de Paulo. Um dos princípios foi a obediência a Deus. Paulo demonstrou uma obediência inabalável a Deus, seguindo fielmente os planos e propósitos divinos para a sua vida, mesmo quando enfrentava adversidades e perseguições. O segundo princípio que podemos estar vendo na vida e na história de Paulo é a perseverança. Mesmo diante das circunstâncias difíceis, Paulo manteve sua determinação em proclamar o Evangelho, mostrando-nos a importância de perseverar em nossa jornada de fé. Outro princípio que podemos ver na vida de Paulo foi a humildade. Apesar de suas realizações e liderança na igreja primitiva, Paulo permaneceu humilde, reconhecendo que todo o seu sucesso era devido à graça de Deus. E também vemos muito a questão do amor ao próximo. Paulo demonstrou um amor sincero e compassivo pelos outros, entendendo a mensagem de salvação a pessoas de diferentes culturas e crenças. Agora vamos estar vendo como podemos aplicar os princípios da vida de Paulo em nossas vidas. Ao estudarmos a vida do apóstolo Paulo, podemos identificar princípios transformadores que podem ser aplicados em nossas próprias vidas. Através da obediência a Deus, da perseverança em meio às dificuldades, da humildade e do amor ao próximo, podemos alcançar uma vida alinhada com o propósito de Deus. Assim como Paulo, devemos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas e segui-la fielmente, mesmo quando enfrentamos oposições ou desafios. Isso requer uma submissão constante a Deus e uma confiança inabalável em sua soberania. Da mesma forma, a perseverança de Paulo nos inspira a não desistir diante das adversidades. Devemos manter o foco em Deus e continuar avançando em nossa jornada de fé, sabendo que Ele está conosco em cada passo do caminho. Esteja disposta a seguir a liderança de Deus, mesmo quando seus planos pareçam diferentes dos seus. Mantenha-se firme em sua fé, mesmo quando as circunstâncias pareçam adversas. Deus está trabalhando em você. E reconheça que todo o seu sucesso e realização vem da graça de Deus. Permaneça humilde e grata. Assim como o apóstolo Paulo, enfrentamos muitas vezes circunstâncias difíceis e adversas em nossa jornada de fé. Pode ser tentador duvidar de Deus ou perder a esperança quando as coisas não saem como planejado.
No entanto, a história de Paulo nos ensina a confiar em Deus mesmo diante dos desafios. Paulo demonstrou uma confiança inabalável em Deus, acreditando que ele estava no controle, mesmo quando enfrentava perseguições, prisões e ameaças à sua vida. Paulo orava constantemente, buscando a orientação e o fortalecimento de Deus em meio às circunstâncias adversas. Sua vida de oração o mantinha conectado à vontade de Deus. Apesar das dificuldades, Paulo nunca perdeu a esperança. Ele sabia que Deus estava trabalhando em sua vida e seus propósitos finalmente prevaleceriam. Uma das lições mais importantes que podemos aprender com a vida do apóstolo Paulo é que Deus cuida de nós em cada detalhe, mesmo quando não conseguimos ver a sua mão agindo. Paulo enfrentou inúmeras dificuldades e percalços em sua jornada, mas Deus sempre estava presente, providenciando, protegendo e guiando. Essa verdade deve nos encorajar a confiar em Deus, pois Ele conhece cada passo de nossa vida e trabalha em nosso favor, mesmo quando as circunstâncias pareçam adversas. Deus cuida de nós de uma maneira íntima e amorosa, provendo todas as nossas necessidades. Deus nos guia em cada etapa da nossa jornada, mesmo quando não conseguimos enxergar seus planos. Podemos encontrar refúgio e segurança em Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo. A vida do apóstolo Paulo é um exemplo notável de perseverança e esperança em Deus, mesmo diante das piores circunstâncias. Ele enfrentou inúmeras tribulações, incluindo prisões, espancamentos, naufrágio e rejeição, mas sua fé permaneceu inabalável. Paulo sabia que sua força vinha de Deus e que suas lutas faziam parte do propósito de Deus. Essa perspectiva lhe deu a coragem de continuar avançando, confiando que Deus o sustentaria e o usaria de maneira poderosa. Mesmo diante de adversidades, Paulo manteve sua determinação em proclamar o Evangelho, inspirando-nos a também persistir em nossa jornada de fé. Nos momentos mais difíceis, Paulo encontrava esperança em Deus, sabendo que Ele estava no controle e trabalhando em todas as circunstâncias. A confiança inabalável de Paulo em Deus o fortalecia e o levava a avançar, mesmo quando as circunstâncias pareciam ser desfavoráveis. A vida e os ensinamentos do apóstolo Paulo nos inspiram a viver uma vida alinhada com os princípios de Deus, independente das circunstâncias. Através de sua obediência, perseverança, humildade e amor pelo próximo, Paulo nos mostra que é possível confiar em Deus e encontrar esperança mesmo diante das maiores adversidades. À medida que refletimos sobre os princípios da vida de Paulo, devemos nos esforçar para aplicá-los em nosso próprio caminhar com Deus. Que possamos ter a mesma confiança, oração e esperança que Paulo demonstrou, sabendo que Deus cuida de nós em cada detalhe e seus propósitos finalmente prevalecerão. Que este momento que tivemos juntas seja um instrumento para fortalecer sua fé e inspirá-la a viver uma vida que glorifique a Deus, independente das circunstâncias. Que você encontre coragem, perseverança e esperança ao seguir os passos do grande apóstolo Paulo. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos de notificações e também deixar seu comentário. Que Deus abençoe.